Romanos capítulo 8. Vocês me perdoem, eu vou ter que dosar um pouquinho a minha voz, eu ainda estou me recuperando. Pastor Daniel vai estar se reunindo com os líderes que estão fazendo o curso de liderança de célula, e somente eles, aqueles que estão inscritos, tá ok? Preciso poupar minha voz, ainda estou recuperando, e por causa dos 2 cultos da tarde e da noite, então preciso poupar um pouco a minha voz, mas lute aí para que você não durma, para que você não perca a sua atenção, tá bom? Preciso da sua ajuda agora, nesta manhã. Romanos capítulo 8, versículo 29, você pode ler comigo esse texto, bem forte, vamos lá? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amados, o que nós queremos falar hoje é sobre a construção de um caráter. E este é um assunto tão importante hoje na vida da igreja. E eu preciso mesmo, querido irmão, que você não apenas receba essa palavra, mas que você multiplique essa palavra. Como? Na sua casa, lá na sua célula, você que é líder de célula que vai compartilhar, querido, em nome de Jesus, você precisa fazer esta palavra reproduzir, multiplicar, porque é isso que está faltando no coração das igrejas no Brasil. Nós estamos vendo a inversão dos valores. Nós estamos vendo, queridos, as pessoas preocupadas com a prosperidade, preocupadas com o bem-estar, preocupadas com o milagre que Deus pode operar, mas se esquecendo do caráter de Jesus, que tem que ser, querido, demonstrado e vivenciado em nossas vidas. Está triste, a coisa está feia. E o texto é muito claro, dizendo que Jesus seria o primogênito de muitos irmãos. Ele se esvaziou, ele era 100% homem. Eu já ensinei isso para vocês, todos os milagres que Jesus operou, tudo aquilo que ele vivenciou aqui nesta vida, aqui na terra, foi através da dependência e do poder do Espírito Santo. Para ensinar para mim e para você de que é possível. Então vamos lá, esse é o projeto de Deus, é aquilo que Ele quer que eu e você vivamos, um caráter aprovado, um caráter igual ao do Senhor Jesus. Então vamos lá, o padrão é alto, tá bom? O padrão é alto, não vou enganar vocês não é algo fácil, você tem que lutar contra a carne. Pastor Yun fazia assim, ele é magrinho, ele fazia a carne, a hora que ele puxava aqui, esticava a pele dele, o meu não estica, né? Vem só até aqui, malemar, mas ele fala, você tem que lutar contra a carne, porque o padrão é alto, e a nossa carne luta contra aquilo que vem do Espírito, e o Espírito Santo quer promover na tua vida o caráter do seu irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, é desse jeito. Vamos ver alguns pontos aqui que vai edificar teu coração, que vai inspirar teu coração. Então o primeiro é esse, anote aí, o padrão é elevado. Não é qualquer padrão, não é o ISO 9000, parece que já mudou, antigamente era ISO 9000, tem um novo agora, Fabiano? Você que é de empresa, qual que é a sigla? É 9000 ainda? 9001? ISO não sei o quê, que é... As empresas que recebem um selo de qualidade, né? Então a empresa tem que ter tal coisa para poder receber aquele selo. É isso mesmo, Adriano? É ISO 9000 ainda, você sabe? É o ISO 9000, né? É um selo que as pessoas têm que adequar a sua empresa a um nível para poder receber aquele selo. E eu vou falar a verdade, o caráter de Cristo é um nível elevado. Não é qualquer nível, não. Como é que a gente recebe? Nós vamos receber, nós vamos crescer, devemos crescer até a medida da nossa plenitude, a plenitude de Cristo. Lá em Efésios 4,13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.
Ou seja, a vida cristã não pode ficar estagnada. Esse é o problema hoje em muitas igrejas. Na nossa igreja também, não vamos tampar o sol com a peneira não, queridos. Muitos problemas que vamos enfrentando, que eu vejo na vida dos irmãos, é porque o caráter de Cristo não está sendo edificado na sua vida. E quando o caráter de Cristo não é edificado, e quando você não foca a plenitude desse caráter na sua vida, você vai ter problemas sérios. É triste, irmãos. É triste. Na vida de adolescentes, dos jovens, de muitos adultos. Eu não sei, vimos a igreja, assistimos o culto, ouvimos a palavra, mas a vida não muda, o caráter é o mesmo. O que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo? A resposta é simples. Não estamos buscando a mudança e a plenitude do caráter de Jesus em nossas vidas. Estava na Coreia, recebo um e-mail. Aí eu olho o e-mail, pessoa de uma outra igreja. Pastor, tem que falar contigo. Mas quem é você? Falou, eu não sou da sua igreja. Falou, não é da minha igreja? Mas o que você precisa? Porque você não procura o teu pastor? Não, porque o meu cônjuge está tendo um problema com alguém da tua igreja. Falou, que tipo de problema? É aquele problema, pastor. Falei, meu Deus, como é que é possível isso? Falei, me espera, estou retornando, assim que voltar nós vamos conversar. Esse é o caráter de Jesus que estamos vivendo? É esse o caráter de Jesus que queremos demonstrar e passar para a nossa próxima geração? Esse é o Jesus que queremos anunciar? É esse Jesus que queremos viver? Nós estamos satisfeitos. Esse é o problema da igreja. Nós estamos satisfeitos com a nossa vida. Enquanto você não clamar ao Espírito Santo, gere na minha vida sede por tua presença, sede por tua palavra, sede pelo Senhor, como a corça anseia pelas águas, eu quero ter sede da tua presença, meu irmão, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Tem gente que quer viver coisas novas, tem gente que quer ter experiências novas com Deus, mas continuam fazendo as mesmas coisas. Como é que você vai viver o novo fazendo as mesmas coisas? Como é que você quer viver o sobrenatural orando, 5 minutos por dia, quando ora? Tem gente que só ora na hora de comer, e olhe lá, a hora que aparece aquela picanha fervendo na frente, o camarada fala assim, Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia. Aí o pastor pergunta, está orando? Estou. Como é que você quer viver coisas novas fazendo as mesmas coisas? O caráter de Cristo tem que ser aprimorado na tua vida, é dia a dia. Não pode parar, querido. Não é possível. Não é possível eu, pastor, continuar recebendo reclamações como essas, pelo amor de Deus. Olha, o meu cônjuge está tendo um caso com alguém da tua igreja. Fulano aí da tua igreja deve e não paga. Está acontecendo. Ninguém é perfeito, não estou pregando perfeição aqui. Eu estou pregando caráter. Eu estou falando sobre buscar a plenitude. Eu estou dizendo que o padrão é alto, é elevado. Nós não podemos nos contentar com a vida que estamos levando. Nós precisamos e devemos ter mais do Senhor. A Coreia do Sul está vivendo um decréscimo no seu avivamento e na expansão do Evangelho. Decréscimo, está diminuindo. Pastor da igreja Holiness, onde fica o maior museu da Bíblia no mundo, é lá na Coreia, na igreja dele. E nós levamos os pastores lá e estávamos num grupo grande. Aquele pastor decidiu pagar almoço para todo mundo no restaurante.
E aí ficamos numa sala reservada com esse pastor, eu, o pastor Domingos, que a gente estava à frente da caravana e tudo mais. E o pastor Domingos perguntou, mas qual que é a porcentagem hoje de evangélicos aqui na Coreia? Aí ele deu o número, falou, caiu demais. Aí o pastor Domingos fez uma pergunta, a que se deve o decréscimo? Na hora, ele não pensou, ele já lançou. A primeira resposta, pastor, ele falou o seguinte, falta discipulado. Aliás, faltou o discipulado. Primeiro, assim, mas de cara, na lata. A primeira geração não discipulou a segunda geração. Faltou discipulado. Quem viveu um avivamento não inspirou o coração daqueles que estavam vindo. Eu vivi a minha experiência com Deus e não me preocupei com aqueles que estavam vindo atrás de mim. Meus filhos, meus discípulos na igreja, minha célula, não inspirei. Eu vivi e isso bastou. Segundo, ele falou, estão parando com a oração. Aqui na Coreia do Sul, só aqui em Seul, existiam mais de 42 montes de oração, que funcionavam 24 horas por dia. Você sabe o que é isso? 24 horas por dia funcionando oração sem parar. Hoje só existem 2 ou 3. Um onde nós estávamos, a do Paul Yang Shu, ou David Shu, e de alguma outra igreja lá. O povo de Deus está parando de orar. E algumas pessoas ainda dizem assim, pastor, o povo lá da Coreia ora porque é coisa de oriental que gosta de meditar, de orar. Isso é mentira. Pergunta para a Berna, que morou lá no Japão. É comum o pessoal lá, gosta de ficar zen, chega lá na fábrica, todo mundo para dar uma meditada antes lá, fica lá. É normal? Que normal que nada, rapaz. Todas as vezes que eu fui, pergunta para o Fabrício, pastor Yun, todas as vezes que pregou, ele falou sobre oração. Sim ou não? É descendo a chilapa, meu irmão, é batendo, tem que orar mais. E é assim, é todo dia, exortando, vamos orar, porque não é natural do homem querer parar o que está fazendo para buscar o que é espiritual. É contra a nossa carne, mas nós temos que forçar a nossa carne para buscar o que é espiritual, porque isso vai transformar o teu caráter no caráter segundo Cristo. E a terceira questão, ou o terceiro motivo, foi a prosperidade. Então foi claro, ele falou assim, primeiro faltou discipulado, segundo o povo está parando de orar, terceiro a prosperidade. A Coreia tem prosperado muito, muita riqueza, e as pessoas estão deixando de ir à igreja por conta disso. Igual a história do povo de Israel. Coreia do Sul, durante a Segunda Guerra, ficou 35 anos sendo assolados pelo Japão. O Japão dominou a Coreia do Sul. A Coreia do Sul virou pó, querido, não tinha nada. Virou cinza aquela nação. E um povo que descobriu o Evangelho, recebeu o Evangelho, começou a viver um avivamento, Deus honrando aquele país, que hoje é uma das maiores potências do mundo. O PIB da Coreia do Sul se equivale ao PIB do Japão. Em muitas questões, a Coreia do Sul já passou o Japão, em termos de tecnologia e tudo mais. Se você não sabe, esse aparelhinho que você tem, esse celular, provavelmente é da Coreia do Sul, que é a Samsung. Esses carrões bonitos aí que você vê, Kia, Hyundai e por aí vai, LG, país próspero. E essa prosperidade veio porque o povo de Deus buscou, clamou, e o povo se abriu para o Evangelho. Aí Deus manda prosperidade, Deus manda o maná, Deus manda a coluna de fogo durante a noite, a nuvem durante o dia, e Deus prospera, e o povo o que faz? Esfria o coração. Então, queridos, em nome de Jesus, o que não pode faltar na igreja é discipulado, oração. E se o Senhor prosperar os teus caminhos, se o Senhor fazer você ganhar muito dinheiro, querido, que seja isso para a glória do Senhor. Mas nunca se esqueça que quanto mais o Senhor te der, maior é a tua responsabilidade.
Se o Senhor está te dando muitas riquezas, não é só para você ficar no bem bom. Se o Senhor está te dando muitas riquezas, é para que você invista em vidas, em pessoas, para que você empregue mais gente. Não é para ficar com 20 milhões no banco, na poupança, não, querido. Se Ele está te dando dinheiro, não é para você garantir a terceira e quarta geração. Porque se essa terceira e quarta geração não tiver na pegada com o Senhor, nem chega na segunda. Já a próxima geração acaba com tudo. E teus filhos vão viver a miséria. Não preciso falar muito, que aqui na cidade tem. Muito bacana aí. Cheio da grana. Que os filhos estão na lama, né? É fumando crack, cheirando cocaína, afundado no vício, não consegue trabalhar, não consegue ir para frente. É responsabilidade nossa discipular a próxima geração. Agora, se eu não sou motivado com o Evangelho, se eu não sou motivado com Cristo, se eu não sou motivado com a igreja de Cristo, você acha que teu filho vai ser? Presta atenção, rapaz. Não vai mesmo. Então, em nome de Jesus, crescer. Segundo, imitar Cristo no nosso viver diário. Isso não é só para pastor, não. Isso não é só para líder de célula, isso é para todo cristão. Quando você entrega a sua vida a Cristo, a Bíblia declara que você se torna embaixador de Jesus. Impressionante, querido. O que você faria se soubesse que o teu embaixador, o embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos, toda semana, ele usa a casa que é dada pelo próprio Brasil, que é onde funciona o consulado, onde ele mora. Toda semana ele abre o consulado, levam as brasileiras, as mulatas, levam um povo do pagode. Aí o povo vai lá fazer festa, bebedeira, drogas, dando escândalo, mau testemunho. Você ia ficar orgulhoso, falar, esse camarada me representa, hein? Claro, brasileiro. Eu estava lá, a gente foi num dos dias passear num lugar, fazer compras e tudo. Aí um coreano todo animadinho, viu uma turma grande lá, quase não dá para perceber, né? 70 brasileiros junto andando, né? Chama atenção. Aí chegou um coreano fazendo graça, Brasil, samba, samba. Eu falei, samba aqui não. Aqui não tem nada de samba, não. Ele perdeu o rebolado, saiu, daqui a pouco, Brasil, só falei, eu já falei que aqui não. Não tem nada de samba, não. Mas tem muita gente que talvez pense, porque essa é a visão do Brasil lá fora. Um Brasil aporcalhado, um Brasil sensual, um Brasil que só se fala de mulher, de mulata, de prostituição. Foi-se o tempo que era o país do futebol. Ninguém chegou para mim lá, alguém falou para você, Brasil, futebol. Porque o futebol do Brasil hoje, né? Você ia gostar do teu embaixador te representando assim? Não. Pois você é embaixador não de um país mequetrefe qualquer. Você é embaixador do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E as pessoas, quando olham para você, o que elas estão vendo? Qual é a representação sua do Senhor Jesus? O padrão é elevado. Você tem que imitar a Cristo, porque você o representa. Você o representa. É só assim que nós vamos vencer. É só assim, querido, não tem outro jeito. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo declarou isso aí, 1 Coríntios 11:1. Qual que é a nossa meta? Coloque aí, amado. Eu disse, o padrão é elevado, mas a meta é a perfeição. Olha lá, Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial em vocês. Deus não chega para nós e fala assim, eu sei que o mundo é difícil, que a carne é fraca, né? Então olha, tenta manter uma média. Eu não vejo isso. Ele chega para mim e para você e fala, você tem que buscar a perfeição, ponto. Abaixo disso, você tem que lutar, querido.
Ele não te dá uma chancezinha, fala, não, tudo bem. Não, o padrão é elevado. Não desista, não pare no meio do caminho. Ore mais, jejue mais, busque mais. O padrão é alto. Você não pode se nivelar por baixo, querido. Você tem que se nivelar por alto. Não é possível. Não é possível o povo de Deus olhar para a comida de porcos desse mundo e se nivelar por isso. Porque o povo de Deus não está buscando o caráter de Cristo. O povo de Deus está se nivelando por baixo, quando o tempo que Deus está dizendo o padrão é alto. E vocês têm que buscar a plenitude da perfeição, porque eu sou perfeito, e você foi criado à minha imagem e semelhança. Você não pode ficar simplesmente olhando para esse lixo que o mundo produz e falar, é assim mesmo. Isso demonstra onde que o povo de Deus está espiritualmente. Você não pode se rebaixar a isso, querido. Não é possível o povo de Deus ficar assistindo porcaria, ficar assistindo novela, que está ensinando. Aí fala, tá vendo? Aí, ó. Tá aí, pastor. Só assiste filme que não presta. Novela que não tem o que. É Big Brother. É claro. Aí vai adulterar, vai fornicar, vai cheirar, vai beber, vai fumar, vai para o raio que o parta mesmo. Está se nivelando por baixo. Olha para Cristo, camarada. Olha para Jesus. Vai orar, vai jejuar. As mesmas lutas que você tem, eu também tenho. É isso que eu vejo na vida de Paulo. Se ele conseguiu vencer imitando a Cristo, eu também posso. Se Elias, a Bíblia declara, era um homem comum e fez o que fez, eu também posso. Eu me aproprio das promessas do Senhor. Como eu sou homem de Deus, você deve ser homem e mulher de Deus também. Se nivele por cima. Se nivele pelo caráter de Cristo, não pela podridão deste mundo. Não é porque todo mundo mente para ganhar mais dinheiro que você vai mentir, querido. Não é porque o mundo permite fazer, você também vai fazer, ou permitir que seus filhos façam. Para de se nivelar por baixo. Busque o caráter de Cristo, não é possível. Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto um povo acomodado. Eu tenho visto um povo que parou há muito tempo de desejar e ansiar pelo céu. Tem um povo querendo viver o céu aqui na terra. E essa terra aqui, meu irmão, não é o inferno. Não é o inferno. Mas é uma podridão. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Tem gente que entrega a sua vida a Jesus e acha que é isso aí. Eu vou para o céu mesmo e tal. Será que você é convertido mesmo? No que você alicerça a sua salvação? No seu batismo? O batismo não salva ninguém. Batismo não é garantia de salvação. Você é membro da igreja? Muitos pastores vão para o inferno, você quer saber? A Bíblia declara assim: em meu nome, eu te expulsei demônios, falando, em teu nome eu fiz isso, Jesus vai falar, eu não te conheço, cara. Não te conheço não. Leia o livro de Atos. Você vai ver que tinha até um povo lá que começava a fazer algumas coisas, porque viam os apóstolos expulsando demônios e tudo mais, eles começaram a fazer também. E muitas vezes dava certo, porque há poder no nome de Jesus. Até que pegaram um demônio e deu um pau neles um dia, né? Deu um couro neles. Mas o que é que te faz ter certeza da tua salvação? São as suas obras? É o fato de você dar o seu dízimo? É o seu batismo? É ser membro da igreja? É frequentar a igreja? Se você não tem certeza de que você é um miserável pecador, se você não olha para você mesmo no espelho
e não chora dizendo: miserável homem que sou, Deus. Se você não olha para a cruz e chora dizendo: Senhor, se não fosse a cruz de Jesus na minha vida, se não fosse o teu filho ter pago o preço, o que seria de mim? Se esse sentimento, querido, não move o teu coração a buscar o caráter de Jesus, eu de você colocava a barba de molho. Para as irmãs que não têm barba, as madeixas, coloque de molho e reavalie essa salvação. Porque o verdadeiro cristão salvo, ele anseia em procurar o caráter aprovado de Jesus, porque é a ação do Espírito Santo na vida dele. Segundo lugar, está junto comigo ou não? Então vamos continuar. Devemos prosseguir para o alvo. Olha lá, qual que é o alvo? Ter o caráter de Jesus. Faz parte do caráter de Jesus: verdade, fidelidade, honestidade, lealdade. Características e questões que o mundo está perdendo: verdade, fidelidade, honestidade e lealdade. Que mais? Nosso alvo: ter o amor de Jesus, o amor incondicional. Nós, como seres humanos, nós estamos acostumados com o amor philos, ou philéu, que é o amor do interesse, o amor da troca, é o amor da amizade. Mas o amor de Jesus é o ágape, é o amor incondicional. É o amor que a gente crê que através dele vamos fazer a diferença na cidade. Como, por exemplo, nessa questão do trânsito. Porque o philos só responde àquilo que recebe. O ágape não, o amor incondicional não. Eu vou reagir independente do que eu vou receber. Eu vou dar amor, vou dar atenção, vou dar verdade, vou dar lealdade. Porque este é o efeito do caráter de Jesus na minha vida, e é o que tem que ser na tua. Pague o preço, irmão. Pague o preço. Pague o preço. Faça o que é certo. Não se corrompa. Não se venda. Como que eu vou prosseguir para o alvo, pastor? Terceiro, orar como Jesus. E eu não vou me deter tanto aqui, porque eu quero falar sobre este assunto hoje à noite. Orar como Jesus. Há um ponto na mensagem de hoje, algo que parece que explodiu nos meus olhos assim, que foi tão lindo, e eu quero compartilhar, e eu vou deixar para falar sobre isso à noite. Quarto, obedecer como Jesus. Temos que ter um coração pronto a obedecer, amados. Meu Deus, obedecer a nossas autoridades, entendeu? Obedecer, sabe, as autoridades que Deus constituiu dentro da igreja, as autoridades que Deus constituiu dentro de casa, honrar pai e mãe, adolescentes, ter o caráter de Cristo, buscar a perfeição do caráter de Cristo, é obedecer como Jesus obedeceu. Quer a bênção de Deus? Obedeça a seus pais, obedeça às suas autoridades. Aí tem pai, fala assim: eu fui tão ferido quando fui adolescente, apanhei demais do meu pai e da minha mãe, eu nem relo a mão no meu filho hoje. Isso não rela não, deixa que o bandido rela nele amanhã, deixa que a polícia vai sentar o cacetete nele amanhã. Não rela nele não, faz nada não, é desse jeito. Os erros dos seus pais na tua criação não isenta você, querido, de fazer o que é certo com seus filhos hoje. Misericórdia. Por favor, obedeça como Jesus obedeceu. Coloque em prática a disciplina dentro da tua casa. Filho teu não pode fazer o que quer, não. Filho teu não pode fazer aquilo que vem na cabeça, não, rapaz. Ensina o teu filho a ter responsabilidade. Ensina o teu filho, a tua filha a cumprir horário. Pastor, isso era no nosso tempo que tinha horário. Nosso tempo, nada disso, que hoje tem horário para chegar em casa.
Meu pai dizia no meu tempo, depois da 1 da madrugada não tem nada que presta na rua. E querido, isso que ele falou só piorou de lá para cá. Só piorou. E aí você não está nem aí. Como é que você quer que teu filho obedeça se você mesmo não obedece a palavra? E sabe quando começa? Começa com o filho criança. Começa com o filho ali, ó, no colo. Antes de saber andar, é ali que você ensina a disciplina. Eu aprendi isso, sabe com quem? Eu aprendi isso com a pediatra que cuidou da Karen. Não era crente, não era nada. Durante 3 meses eu ia lá no postinho, lá em Minas Gerais, acordava de madrugada, pegava fila. Gilberto lembra disso. Aí a Ana chegava depois, eu já tinha conseguido lá a senha, ela entrava, olhava. Até 3 meses, a médica falava assim, ó, ela tem que mamar e vai comer a hora que ela quiser. Ah, é? Ah, é, então tá bom. E de madrugada? É assim, então tá bom. Depois de 4 meses, a médica falou o seguinte, agora você tem que ensinar ela que a noite é para dormir e o dia é para ficar acordado. Mas ela só tem 4 meses, mas vai ensinar. Ah, então aprende assim novinho? Aprende. Ah, então nós vamos ensinar. E aprendeu. Tem mãe aqui que o moleque com 2, 3 anos de idade acorda de madrugada para dar de mamar para o moleque. É o tipo de criança que vai crescer, querido. Vai chegar com 18 anos, vai tomar um couro lá no tiro de guerra, porque ele vai achar que vai mandar mais que o sargento. É um moleque que vai chegar na escola, vai ficar isolado no canto, ninguém gosta dele, porque ele tem um reizinho na barriga. E a culpa, hoje é moda, a culpa é bullying. Porque meu filho, tadinho do meu filho, é bullying. Aí eu vou lá na escola, brigo com o professor, faço escândalo com a diretoria, chego na criançada e falo, o que é isso que vocês estão fazendo com o meu filho? Aí você, ao invés de ajudar, só piora. Porque o teu filho, está vendo, eu sou um coitadinho mesmo. Obedeça a palavra como Jesus obedeceu. Coloque em prática, gere no seu filho o caráter de Jesus. Coloque em prática, querido. Você tem que ensinar o teu filho a crescer, a ser maduro. Agora, se você mesmo não tem essa fome de Deus, em nome de Cristo, obedeça. Obedeça. Seus filhos já são grandes. De alguma forma influencie seus netos. A responsabilidade é dos seus filhos. Mas você como avô, como avó, pode influenciar seus netos. Porque ele vai olhar para você. Quando ele for na tua casa para brincar, ele vai ver o vovô que lê a Bíblia. Ele vai ver um vovô que ora. Ele vai ver um vovô que, quando está vendo um jogo de futebol, não está gritando, não está xingando o juiz. Ele vai ver um vovô que, quando tiver aparecendo alguma coisa errada na televisão, ele desliga. Você pode influenciar a tua geração. Você deve. Mas isso só vai acontecer se você também tiver o caráter de Jesus. Sirva como Jesus serviu. Sirva. É desse jeito. Na verdade, nós gostamos de ser servidos. Mas vida cristã é dar. Vida cristã é se oferecer como sacrifício diário em prol de pessoas. Você, meu amado líder de célula, mais do que nunca, eu sei, não é fácil, mas servir vai te levar a ter um caráter aprovado, vai te ajudar nessa busca pela perfeição do teu caráter em Cristo. Sirva, porque Jesus serviu. Terceiro, só para recapitular, em primeiro lugar, o padrão é elevado. Segundo, devemos prosseguir para o alvo. Terceiro, é uma obra de Deus. Por isso que é possível, Cátia. Porque é uma obra de Deus. Vamos ler Filipenses 1:6. Vamos lá? Estou convencido de... Vamos lá, igual crente agora? Vamos lá? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem que vai começar? Quem que vai terminar?
Ele começou e Ele vai terminar. É uma obra divina, é Ele que vai fazer. Creia, receba essa palavra, multiplique esta palavra em nome de Jesus. Ele te chamou, Ele não vai desistir, querido. Ele não vai. Mas você precisa crucificar a sua carne na cruz. E é com prego que se faz isso, não é com velcro. Quando você crucifica o seu eu com velcro, meu irmão, na primeira reação você tira, você desce da cruz, não é? Aí você discute em casa com o marido, com a esposa, você fala assim, eu vou fazer, pastor. Aí você para na faixa de pedestre, aí o outro de trás, aí você já faz assim, ó, passa por cima, né? Não, meu irmão, tem que ser com prego. A hora que você abaixar o vidro e vai tentar colocar a mão para fora, fazer assim, não vai, porque está pregado na cruz de Jesus. É desse jeito. É uma obra de Deus. É uma obra que vem lá do alto para abençoar a sua vida, a minha vida. Meu irmão, eu estou em processo. Um dos meus alvos, um dos meus objetivos é poder declarar como o apóstolo Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas eu estou em processo, eu estou crescendo, eu estou lutando contra a minha própria carne, eu estou crescendo, mas é longe, eu sei que a perfeição é longe, mas eu não vou desistir. É para lá que eu caminho. É para lá que você tem que caminhar, meu irmão, em nome de Jesus. Quarto lugar. Como é que nós vamos fazer parte desse processo? O padrão é alto, é da vontade de Deus, é a obra de Deus. TSD. Ali está quinto porque introdução ele colocou como número 1, tá? Mas os pontos mesmos, seria o ponto 4 agora. Então ali está 5 porque ele está contando com a introdução como número 1. Mas o processo é o TSD, tempo a sós com Deus. Ah, querido, você precisa desenvolver isso daí. Marcos 1,35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Oh, meu Deus! Gente, Jesus, Rose, Jesus, Ele é o próprio Deus, Fabiano. Jesus, cara. Se Jesus acordava de madrugada para ir orar, quanto mais eu. E está aí uma coisa que eu tenho que lutar com a minha carne. Para mim é difícil acordar de madrugada. Não é algo que eu faço assim. O Zezinho outro dia, Zezinho esses tempos atrás, está lá, acordou, opa, vamos trabalhar, levantou, foi para a cozinha, fez café, acordou a Marilde, se trocaram, passaram perfume e tal, sentaram na mesa, tomaram um café, falaram, vamos trabalhar. Ele falou assim, mas está escuro ainda? Não. Foram ver, era 3 horas da manhã. Foi assim, Zé? Foi, olha lá, ele sabe que foi. Foi lavar quintal e tal. Então tem gente que acorda de madrugada assim, cara, que é fácil. Metabolismo, tem gente que é fácil. Para mim não é, para mim é difícil. Mas é onde eu tenho que crucificar a minha carne. Graças a Deus eu consigo ter vitória. O Senhor está me ajudando. Poder levantar de madrugada, clamar, colocar a vida da igreja. Imagina um tempo bom para orar, querido. Se Jesus deu a dica, se Jesus deu a direção, não é à toa, Eliezer, não é por acaso. Agora estou tendo o privilégio, estou morando aqui mais perto do centro, ali no prédio, e ali quando é umas 5:30 da manhã, eu levanto, vou para a minha torre, eu abro a janela, olho para a cidade, aquele silêncio na cidade. Eu já imponho as minhas mãos sobre a cidade, começo a abençoar as minhas autoridades. Eu já começo a profetizar, dizendo, Senhor, eu vou ver Araçatuba se rendendo diante da glória de Jesus.
nós vamos ver uma célula em cada prédio, em cada rua, em cada condomínio. Senhor, eu creio. Aí depois, irmão, eu posso sentar ali, eu posso colocar, e o Espírito Santo vai trazendo muitos de vocês. Sabe, é um momento quando o Espírito Santo não tem buzina, não tem telefone tocando, não tem filho chamando, não tem secretária dizendo, ó, chegou o teu próximo atendimento. Queridos, é aquele momento que nada te atrapalha. É só o Espírito Santo. É só uma música de adoração, que eu gosto de orar com adoração. Aí tem a música de fundo, e aí o Espírito Santo falando, olha, lembra do fulano? Aí eu posso orar por ele. Ora por aquele, ora aquele outro, aquele lá, olha, faz tanto tempo que você não vê. E aí eu vou orando, e aí eu começo a orar pela igreja, pela liderança. Se Jesus fazia isso, você quer ter o caráter de Cristo? Tem gente que fica até de madrugada assistindo televisão, mas não passa meia hora orando. Fala sério, eu estou mentindo? Fala sério, querido. E jovem, quando se reúne? Eu fico feliz porque parece que ontem eu ouvi minha filha comentando que os jovens foram dormir, não sei na casa de quem aí, e foram fazer uma vigília. Foi isso que você me falou? Que gostoso, pastor. Porque antigamente os jovens se reuniam, não que seja errado, é legal, é bom. Mas antes só se reunia para assistir filme, só se reunia para fazer arte. Olha que gostoso, os nossos jovens, adolescentes, se reunindo, vão se divertir, vão assistir, mas também estão se reunindo para orar. Eliezer, que é isso? Eu não vivi isso no meu tempo. Que privilégio os nossos filhos hoje, mas isso é reflexo do que nós pais estamos buscando também, do que a igreja está buscando. TSD, tempo a sós com Deus. É desse jeito que você vai viver vitória. Meu irmão, no teu TSD precisa acontecer oração e louvor. João 17, 26, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Segundo, leitura. Teu TSD precisa ter leitura, meditação, estudo da palavra. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Teu TSD precisa de louvor, adoração, mas precisa de palavra. Palavra de Deus. Que mais? Teu TSD precisa de dependência e sensibilidade à voz do Espírito Santo. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Essa é uma oração que eu faço muito ao Senhor. Espírito Santo, eu preciso de sensibilidade. Toca nos meus ouvidos. Eu falo para Ele, eu sou muito sincero. Quando eu falo com Deus, eu sou muito sincero. Eu falo, Senhor, eu sou meio lesado. Eu tenho dificuldade de ouvir Tua voz. E eu não quero errar. Por favor, fala com clareza. Me dê sensibilidade. Agora não adianta você ter sensibilidade e não ter obediência. A gente precisa ser sensível, mas precisamos ser obedientes, como nós já falamos há pouco, porque Jesus era obediente. Teu TSD precisa disso. É lá no seu TSD, na sua madrugada, no início do seu dia ou no final do seu dia, aquele tempo reservado seu com Deus, é ali que Ele vai falar com você. Ele fala durante a adoração. E, queridos, eu quero que você entenda isso. O Senhor fala não só pela palavra dEle, Ele fala contigo. Ele testifica, a Bíblia declara que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. O Senhor fala muito comigo através de melodias.
Alguns de nós, Fabrício, eu sei que gosta muito de música também. Eliseu era assim. Então a gente fala, pastor, cadê base bíblica? Eliseu, muitas vezes ele ia fazer um milagre, ele falava assim, traga-me o arpista. E o arpista começava, e ali o poder do Espírito Santo fluía na vida dele. Muitas vezes, querido, você orou, você leu a palavra, aí você tão somente aquieta o teu coração na presença desse Deus, e Ele vai começar a testificar no teu espírito. Tem gente que já me perguntou, pastor, Deus fala? Fala. Ele fala. Mas como é que é esse negócio? Meu irmão, não adianta eu explicar se você não buscar. Você tem que ter a tua experiência com Deus. Ele fala. Explica para mim um amor. Como é o amor? Você consegue explicar para mim? Você simplesmente sente. Quando você olha para essa mulher do seu lado, você simplesmente sabe. Está aqui. Você ama. Quando o Espírito Santo fala, pode acontecer de você ouvir a voz audível de Deus. Pode acontecer. Mas não é sempre. Na maioria das vezes. Ele fala testificando no teu espírito, como um sentimento. Às vezes nós pastores, pastor Gilberto, eu, chegamos aqui e dizemos, olha, o Senhor está falando comigo, tal. Eu falo, mas cadê? Deus soprou no teu ouvido. Na maioria das vezes eu não ouvi nada aqui, mas Ele testificou aqui dentro. Ontem à noite eu recebi um torpedo de alguns queridos lá de Presidente Epitácio, que sempre estão conosco aí no Face a Face. O Ricardo já é casado, o Ricardo e a Graziele já são casados há uns 7, 8 anos. Eu os conheço desde quando eu era solteiro, na época de Tupã, temos um carinho muito grande. E eles então, por conta desse relacionamento, sempre vêm à igreja para poder, a gente está junto, eles participaram do Face a Face, gostam de trabalhar no Face a Face. E é um povo muito lindo, abençoado. São ovelhas do pastor Abner, lá da PIB de Presidente Epitácio. Um pastor muito querido, abençoado. Mas por conta desse relacionamento que nós temos lá atrás, eles sempre estão conosco. E quando tem essas programações, nos ajudaram no Reação. E no último Face a Face de homens, eles vieram trabalhar e vieram com antecedência. E eu sei que eles participaram de uma vigília aqui, eu não me lembro bem, ou eu acho que não foi nem no Face a Face, eles vieram para um final de semana, acho que as mulheres vieram, as mulheres foram para o Face a Face, e eles ficaram aqui em Araçatuba, e eles participaram da vigília na sexta-feira com a gente. Se não me engano foi nesse dia. E ontem eu recebi um torpedo do Alex, porque eu estava orando na vigília, e eu senti no coração. Eu não ouvi uma voz dizendo, sai, ora. Eu senti aqui, ó. Aqui. E eu levantei e eu fui orar por algumas pessoas. Não sabia quem, mas eu passava e eu sentia, ore por ele. E uma das pessoas que eu orei foi o Ricardo. Ele estava bem onde está o Vicente ali. E eu me lembro que eu coloquei a mão sobre o Ricardo e comecei a orar sobre a vida dele. E eu senti no meu coração, ore para que ele seja abençoado, tenha um filho. E eu orei, eu profetizei sobre a vida dele. Falei, querido, Deus vai te abençoar. Deus vai te dar um filho. E quando eu vi, eu já falei, vai ser esse ano. Tem algumas coisas que nós falamos, que depois que a gente fala, eu falo, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça de falar um negócio desse? Mas ontem à noite eu recebi o torpedo, dizendo, pastor, louvado seja Deus, Deus é maravilhoso. A Grazi está grávida, o Ricardo vai ser pai. E ele se lembrou, o pastor profetizou isso sobre a minha vida. Ele disse que seria ainda esse ano. Deus é tremendo. Oh, aleluia. Esse é Deus. Esse é Deus que testifica, que fala. É um Deus que quer usar a tua voz, a tua vida. Não é algo só para pastores. Eu tenho sido muito abençoado por irmãos aqui que têm sido usados pelo Espírito Santo, que no seu tempo de TSD, a sós com Deus, o Senhor fala e você se torna a boca de Deus para abençoar vidas. Pastor Gilberto tem sido usado poderosamente. É assim. Mas isso tem que acontecer com o corpo.
Isso não é algo apenas para os pastores e líderes, mas isso vai ser derramado na tua vida de acordo com a tua sede do Espírito Santo, de acordo com a sede que você tem dos átrios do Senhor, como declara o Salmo 84. Conforme o teu caráter é aperfeiçoado dia a dia diante desse Deus. É assim, é desse jeito. Dependência e sensibilidade à voz do Espírito Santo. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Quem que é o conselheiro? É o Espírito Santo. Então tenha relacionamento com Ele, converse com Ele. Ele é o conselheiro. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Está aí. É o Espírito Santo que nos orienta, que fala, que testifica, nos encoraja, nos conforta. A questão é que muitas vezes nós paramos só no Espírito Santo Consolador. Espera aí, querido, Ele é também Consolador, mas Ele é o que te orienta em todas as coisas. Ele é o conselheiro. Jesus está declarando isso. A partir de hoje, coloque como alvo na tua vida: eu vou trabalhar no meu caráter rumo a uma plenitude de perfeição, porque é isso que o meu Deus quer. Então eu vou intensificar o meu relacionamento com Deus, na oração, na obediência, no meu relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, meu conselheiro. E vai ser assim, para a honra e glória de Jesus. Amém?